Gente, Tereza Caram, psicóloga e personal organizer, 20 anos como psicóloga, e aí o que eu vou passar para vocês é porque eu tenho 20 anos caminhando com a gerência de tempo, né? Há um ano empreendendo como personal organizer, então é uma profissão nova aqui no Brasil, conhecida nos Estados Unidos. Eu sou uma especialista em organizar os espaços e o tempo, porque o foco do personal organizer é produtividade. Tá? Como eu trabalhava com produtividade dentro da psicologia, no consultório e com coaching também, trabalhava como consultora, então caiu legal, né, eu trabalhar também agora com personal organizer, como personal organizer. E assim, por onde que a gente pode começar nessa história? E aí o nome da empresa é Dica da Tere. Por quê? A Tereza é a Tere, Tere vem me dar uma dica e acabou ficando Dica da Tere como o nome da empresa. Eu vou dar para vocês hoje algumas dicas, tá? E elas só farão sentido se vocês levarem elas para a vida de vocês. A primeira dica para nós falarmos sobre tempo é justamente estar em tempo presente. E o que significa estar em tempo presente? É você usar os seus 5 sentidos e você sorver o que está acontecendo exatamente naquele momento em que está acontecendo. Tá? Então, o que está acontecendo agora? Estar em tempo presente é você conseguir usar os seus 5 sentidos naquilo que você está vivenciando naquele momento. Então, qual é o tempo presente de vocês agora? Qual é o presente, o agora de vocês agora? Qual é? Onde vocês estão? Sentados, alguns aqui nas estofadas, mais gostoso. Vocês se trouxeram para assistir uma palestra sobre gerência de tempo. Então, racionalmente, vocês fizeram uma escolha. Acontece que nós temos 3 cérebros dentro do mesmo. Um é o racional, que te trouxe até aqui. O outro é o emocional, que se a minha palestra não for legal, não tocar o coração de vocês, não fizer sentido, daqui a pouco vocês estão dormindo, vocês estão olhando o celular, vocês vão sair antes. E o terceiro cérebro, que é o mais chato, porque é o mais teimoso, é o cérebro reptiliano, que é o cérebro ritualístico. E aí, se você não está gerenciando bem seu tempo, está com a mente acelerada, com dificuldade de estar em tempo presente, você pode racionalmente ter se trazido até aqui, emocionalmente até que a palestra é boa, mas eu estou tão habituada a não ficar focado que a minha mente vai me levar para longe daqui. Tá? Então, a ideia é tentar equilibrar os 3 cérebros dentro do mesmo cérebro. Está tudo ali, mas é um funcionamento interligado. Então, a primeira dica é, para você ter produtividade, fique em tempo presente. E daí eu estou vendo gente com canetinha ali, né? Tudo bem, não tem nenhum problema em anotar, mas eu vou disponibilizar, e daí tem, acho que o e-mail, tá? E pelo WhatsApp que vocês vão deixar o contato, eu estou disponibilizando essa palestra para vocês. Então, não precisam se preocupar exatamente, eu tenho que anotar porque ela vai trocar o slide. Não, fiquem comigo, tá? Com as minhas histórias. O conteúdo técnico você vai receber por e-mail, tá? E eu queria fazer com vocês um exercício de tempo presente. Então, o tempo presente agora é estar aqui. Então, o que eu vou pedir para vocês? Eu vou pedir para vocês colocarem suas bolsas no chão. Procurar colocar os 2 pés no chão. E nós vamos fazer um exercício onde você vai trazer a sua mente para o agora. Tá? Então, o que eu vou pedir para vocês? Feche os olhos. Fechando os olhos, você vai se conectar com o som da minha voz e com o seu batimento cardíaco. E você vai trazer a sua mente para onde você está. Você está sentado, de olhos fechados, sentindo a sua respiração e o seu
batimento cardíaco. Você está em tempo presente, conectado com o som da minha voz, inspirando e expirando. Fique aqui. Mantenha a sua mente aqui. Porque o tempo que você está vivendo é o tempo que acontece agora. Ouça o seu batimento cardíaco. Sinta a sua respiração. Sinta os seus 2 pés no chão. E agradavelmente, abra os seus olhos. A mente foi embora nesses instantinhos? Foi pensar no que vai fazer depois, no que estava fazendo antes, o telefonema que tem que dar? Conseguiu ficar aqui? Esse exercício é um exercício que aumenta a produtividade. Por quê? Nós não somos multitarefas. A mulher é mais hábil em ter jogo de cintura para resolver soluções, situações de forma criativa do que o homem, porque ela tem o corpo caloso mais espesso. O corpo caloso une o hemisfério esquerdo com o direito ou o direito com o esquerdo. E a mulher tem ele mais espesso. Então, ela parece multitarefas. Ela parece que tem agilidade e jogo de cintura, mas ela termina o dia exausta. Tá? O homem tem o corpo caloso mais estreito e ele parece mais focado. Não significa que se ele está demorando para dar uma resposta, ele está pensando em relação àquilo. Não, ele pode estar ali com a mente em outro lugar. Então, a ideia é, aumente o seu foco, vivendo em tempo presente. Isso significa que se você está fazendo uma refeição em família, o que é tempo presente fazendo uma refeição em família? É usar os 5 sentidos naquele momento. E ali você tem aroma, você tem paladar. Então, você tem olfato, você tem paladar. Oi, minha linda. Adriana Smikaluk, especialista em neuromarketing. Que delícia tê-la aqui, minha fofa. Feliz demais. Isso que eu fiz agora é tempo presente. Eu tenho uma comunicação amorosa com a Adriana, né? E meu coração se conectou com ela em vê-la aqui. Né? Agora há pouco, recebi um abraço gostoso, né? Minha comadre, que fazia tempo que eu não via. A gente está conectada no Facebook, mas ela veio, né? Ela soube através do irmão. Né? E sim, muito gostoso tudo isso. Se você está com a sua família, está com a refeição, o que é o tempo presente? O tempo presente é estar ali, sentindo o aroma, o paladar, se comunicando com o tecido da mesa, com o prato, com o líquido, com a comida. Aquilo é o tempo presente. E isso não é perda de tempo. Isso vai te dar alimento em termos de qualidade de vida, para que você depois esteja produtivo em outro momento que não seja aquele. Então, dica da Tere, viva em tempo presente. E o tempo é aquele que está acontecendo naquele momento. Use os seus 5 sentidos. Uma das minhas formações é em gerontologia, que é a ciência do envelhecimento. O idoso envelhece bem quando ele continua estimulando os 5 sentidos. Se ele não estimular os 5 sentidos, ele vai ter mais perda de memória. Tá? Então, dica da Tere, viva em tempo presente. Isso não é perda de tempo. Vai aumentar o seu foco e você vai ter mais produtividade. E assim, eu tenho 20 anos como técnica de gerência de tempo. Mas primeiro contato que eu tive com gerência de tempo foi ali, ó, aos 5 anos. Essa sou eu.
eu estou na pré-escola e estou fazendo um trabalho pedido pela professora. Eu lembro da cena, meu primeiro registro de memória, de gerência de tempo e de feedback. Tá? Então, estávamos fazendo um desenho, que na verdade era uma menina, que na verdade era um desenho projetivo. Então, eu estava me desenhando, eu lembro da cena, era não era uma folha pequena, era um painel grande até. Ou eu era pequena, né? E aquela folha pequena, para mim, era enorme. A memória que eu tenho é que era uma folha grande, como se eu estivesse hoje desenhando no flip chart. Essa é a memória que eu tenho. E aí eu estava fazendo a menina, e num determinado momento, chegou a hora de trabalhar as mãos, os dedos. E ali foi quando eu coloquei maior tempo no meu desenho. Eu apaguei, eu fiz de novo. Eu estava buscando a perfeição das minhas mãos. Ali eu dediquei a maior parte do tempo. Até a hora que eu encerrei, me afastei um pouco, fiquei olhando a minha menina feliz. E a minha professora passa atrás de mim e diz assim, que lindo! Mãos de flor. E eu fiquei muito chateada. Por quê? Não era isso que eu queria. Eu queria que a minha mão não parecesse uma margarida, mas parecesse uma mão, né? E ali eu fui chamada para o processo de aprimoramento. Então, agora temos um problema. Com 5 anos, eu tenho que aprender a fazer uma mão que não pareça uma flor, mas que pareça uma mão. Essa era a minha intenção, né? E ali veio a chamada. Ali eu comecei a gerenciar meu tempo. O que era importante para mim, para Tereza Cristina? Eu era Tereza Cristina quando era pequena. Mais tarde que eu fiquei Tereza Cristina, deixei o Cristina e fiquei só o Caran. Então, hoje adulta, eu sou Tereza Caran. Quando era criança, era Tereza Cristina. O que era importante para Tereza Cristina? Era resultado. Eu queria receber o feedback de que aquilo que eu fiz tinha uma validade. Eu não gosto do termo perfeccionismo, mas era isso que eu queria. Com 5 anos, eu tive a chamada para o perfeccionismo. Não era uma mão de flor. Eu quero uma mão que se pareça uma mão. Tá? Então, ali eu comecei a gerenciar o meu tempo, buscando a perfeição, buscando o aprimoramento. E fui indo. Quando deu 6ª série, 5ª série, eu tinha 10 anos, teve uma outra chamada semelhante. Eu sou filha de professores, então eu ia para a escola pública, eu fazia assistia a aula, era comportada, era a época que a gente levantava quando o professor entrava dentro de sala. Né? Eu era filha do professor que dava aula lá e estudava na mesma sala que a filha da diretora e que a filha da outra professora. Então, há um olhar em cima da criança ser referência e exemplo. Então, eu era Caxias. Tá? Estudava de manhã, chegava em casa, ajudava a mãe nas coisinhas do almoço, fazia a minha lição e adorava brincar lá fora. Então, tudo que eu queria era subir em árvore, chupar fruta no pé da árvore, brincar de caçador, brincar de bicicleta. Eu sou toda ralada, adorava brincar lá fora. Aí, quando deu o final da 5ª série, chegaram para mim e falaram assim, Tereza, você quase tirou a medalha de bronze. Que medalha? Você não sabia? Os melhores alunos ganham medalhas. Não sabia. Eu nem me esforcei e quase tirei a medalha de bronze. Adivinha o que aconteceu com a Tereza? E com a gerência de tempo dela? Eu queria medalha no ano seguinte. Então, eu chegava da escola e o que eu ia fazer? Aumentei o tempo de dedicação em passar a limpo as minhas tarefas, e daí usava 3 tipos de cor de caneta, que era maravilhoso. Você tinha o vermelho, o preto, o azul e o verde. Tinha 4 cores. Aí os meus cadernos eram coloridos. E eu passava tudo aquilo porque eu estava estudando, revendo, porque eu queria ganhar a medalha. E foi isso que aconteceu. Tá? Então, na 6ª série, eu ganhei a medalha de bronze. Aí, na 7ª série, o que eu queria? A de prata. E daí, na 8ª série, o que eu queria? A de ouro. E daí, na 8ª série, tinha mais uma chamada para eu gerenciar o meu tempo. Tinha a medalha de melhor aluna do ano, que eu concorria com todas as 8ª séries do colégio, manhã, tarde e noite. E quem ganhasse, ganhava uma bolsa para o 2º grau no Colégio Dom Bosco. Só que, naquela época, havia o Cefet. E o Cefet era considerada a melhor escola pública da época.
E aí, só entrava os melhores. Eles tinham que fazer teste seletivo. E com 13 anos de idade, eu estava o dia inteiro estudando com os meus colegas, gerenciando o meu tempo com foco em ganhar a medalha de ouro, ganhar a medalha de melhor aluna, passar no Cefet. Esse era o meu foco com 13 anos de idade. Adivinha o que aconteceu? Consegui tudo isso. Medalha de ouro, medalha de melhor aluna, declinei do Dom Bosco porque eu passei no Cefet. E aí eu achava que eu tinha controle do tempo. Por quê? Porque aquilo que eu estava fazendo, o que eu tinha me autodeterminado, acontecia. E eu fui para o Cefet. E no Cefet eu descobri que não é bem assim. Ali eu descobri as urgências. Porque eu fazia tudo direitinho e ainda tinha que entrar à madrugada fazendo um projeto arquitetônico para que no dia seguinte o professor pegasse o projeto e riscasse em vermelho vários lugares, porque aquele grafite 05 foi inclinado de um jeito que não ficou bom. Olha a chamada para o perfeccionismo aí. Aí eu descobri que tinha algo a mais que eu não controlava, que eram as urgências. E, para variar, mais uma coisa, circunstâncias. Meus pais se divorciaram, depois eles voltaram, fizeram bodas de ouro agora. E eu termino o Cefet com 18 anos, grávida do meu namorado, casada, com filho. Então, eu descobri que temos 3 tipos de tempo. O tempo importante, que eu já sabia que existia até a 8ª série. Aí eu descobri o tempo urgente, que era o Cefet que me dava essa condição. Mesmo que eu gerenciasse corretamente o tempo, eu não estava dando conta das demandas do Cefet. Depois eu fiquei sabendo que os professores tinham a seguinte ordem. Olha, só entravam os melhores, nós éramos crianças. A ordem era, nos primeiros 6 meses, no máximo 1 ano, pente fino, só ficam os melhores. Então, era muita pressão em cima de crianças de 13, 14 anos, adolescendo, cheio de hormônios. Ali eu descobri o tempo urgente e o tempo circunstancial. E aí eu tive que rever o meu conceito de gerência de tempo. Essa tríade não é minha patente, né? Atualmente, quem nós temos no Brasil, que é um especialista em gerência de tempo? Christian Barbosa. E assim, já assisti palestra com ele, acompanho o material dele, e ele escreveu um livro, Mulher, Você, Dona do Seu Tempo, que eu fiquei muito brava quando eu li. Muito brava. Por quê? Porque em 2000, eu tinha escrito um livro semelhante, Mulher em Busca da Qualidade de Vida. Mandei para várias editoras, fui recusada, não banquei a publicação, trabalhei com os meus clientes no consultório e ficou engavetado. Está registrado na Fundação da Biblioteca Nacional. Mas o que é interessante? O livro do Christian Barbosa, de 2000, eu acho que 11, ele é semelhante, muito semelhante. Inclusive, tem um capítulo escrito por uma personal organizer, porque ele trabalha no livro de gerência de tempo, organização do ambiente. Muito semelhante ao meu conteúdo de 2000. Tá? Então, eu me aproprio do material dele, porque está publicado, ele tem site, ele tem inventários nos livros. Então, eu me aproprio disso, me aproprio tranquilamente, sabendo que trabalhamos na mesma linha, né? Mas que ele é um escritor renomado nessa área. Tá? Então, o que eu contei para vocês? Dos 5 aos 18, eu entrei em contato com a tríade do tempo. Porque ele não é feito só do tempo importante. Existe uma parte que é urgente, que você não consegue não existir. E tem um tempo circunstancial que você também não consegue. A Lu, a minha comadre, está aqui por causa do irmão dela. Cadê o irmão dela? Já veio! Que legal! O que aconteceu? Ele bateu o carro quando estava vindo. Quase não veio. Isso é um tempo circunstancial. Ele se organizou para vir, convidou a irmã, né, e achou que não daria para vir por causa do acidente, da batida. E conseguiu vir. Olha só que legal. Mas isso é tempo de circunstância, eu não consigo controlar. Então, o que eu não posso é ficar bravo comigo, com as pessoas, e gastar energia dizendo, mas eu planejei. Como é que deu errado isso? Existe uma porcentagem que é o tempo circunstancial. E existirão, inclusive, urgências, por mais que você se organize em termos de tempo importante. Então, com essa tríade, eu continuei gerenciando
minha vida e a minha história. Eu parei na história de que eu estava com 18 anos, com um bebê, né, casada, terminando um 2º grau, e eu era filha de professores com curso superior. Qual era a demanda? Que eu também tivesse um curso superior. Então, olha lá, ó. Lá na frente eu vou fazer uma faculdade, que é a faculdade de psicologia. Lembra que eu era aluna nota 10? Eu continuei sendo na faculdade. Só que eu tinha meus 2 bebês, né? Então, o primeiro, depois o segundo, meus 2 bebês aqui, eles estão vestindo roupas costuradas por mim. E nós estamos num passeio público aqui de Curitiba, num tempo de lazer. E ali eu estou apresentando um trabalho num congresso de psicologia, onde eu fui uma aluna nota 10 na disciplina de análise experimental do comportamento, que era a que mais reprovava. Tá? E como é que eu consegui tudo isso sendo casada, dona de casa, gerenciando filhos? Eu cozinhava para os meninos, eu costurava para ele, para mim, para o meu marido, e estudava, tá? E consegui ainda tirar nota alta. Bom, mágica não dá para fazer. O curso de psicologia tem 5 anos. Eu fiz em 5 anos? Não. Eu fiz em 7 anos. Fiz na Federal em 7 anos, por quê? Tempo importante para mim, eu conseguia organizar na grade horária. Para mim, cozinhar para os meus bebês, para a minha família, era importante. Então, eu fazia uma grade horária onde eu conseguia cozinhar e ir para a faculdade. Eles foram criados até os 5 anos com a família. Tinha uma grade na geladeira. O dia da avó, o dia da tia, o dia da outra tia, o dia do outro avô. Eles foram criados com a família. Aos 5 que eles foram para a escola. Tá? E eu conseguia. E aí, no final do ano, quando teve a formatura, eles começaram com um monte de história. E eu dizia, gente, eu estudei com essa turma, mas eu não lembro disso aí. O que aconteceu? Eu não estava, mas eu estava. No intervalo, eu estava na cantina, comendo alguma coisa e com paper na mão. Na ponta do ônibus, no ônibus, eu estava com paper na mão. Eu estava lendo o tempo todo. Tá? Porque era importante para mim que a faculdade tivesse qualidade. Eu reprovei. Teve disciplina que eu reprovei. Não dei conta. Não dei conta da pressão e de manter o que era importante para mim, que eram os hábitos familiares. Tá? Mas me saí muito bem em vários aspectos. Não tinha nenhum problema em fazer 7 anos para mim. Não depois contra a minha autoestima ter feito uma faculdade de 5 anos em 7, porque eu estava gerenciando o tempo importante. Lembra ali, o tempo importante tem um círculo maior. Aí eu tinha circunstâncias. Meus bebês sempre ficavam doentes no final do ano, nesse período agora. Baixa o sistema imunológico, aí pega a cachumba, né, pega a varicela, e pega um e passa para o outro também. Aí você tinha os 2. Né? E tinha o tempo urgente, porque sempre tinha professores que não gerenciavam bem o seu tempo, e quando chegava no final do ano, eles tinham que dar conta, né, do conteúdo e da nota, e você se via maluco. Então, continuei entrando em contato com isso. O que aconteceu com a vida? Olha lá, me formei. Uma maneira de continuar cuidando da família. O meu mais novo estava com 4 anos quando eu me formei. Eu abri o consultório de psicologia, porque eu podia fazer minha grade horária. Novamente, o foco é tempo importante. Aí, como consultora de empresas, que era o meu foco maior, e se eu fosse trabalhar em empresas, eu chegaria às 8 horas da manhã, sairia 6 horas da tarde, 5 horas da tarde. Quem é que vai cozinhar para os meus bebês? Quem é que vai levar na natação? Vai acompanhar aos estudos? Seria empregada, seria escola, seriam outras pessoas. Então, como consultora organizacional e como psicóloga, eu conseguia fazer a minha grade horária de trabalho e cuidar do que era importante para mim, que era a minha família. Bom, o que aconteceu nessa história toda? Tive vários consultórios, morei em várias cidades, atendi várias empresas do Brasil inteiro. Tenho 4 livros escritos registrados na Fundação da Biblioteca Nacional, nenhum publicado, por enquanto, quem sabe eu ainda venha publicar alguma coisa. Escrevo, sim, em sites. Então, ali, ó, estou totalmente vinculada às redes sociais. Então, tem LinkedIn, tem Pinterest, tem Instagram, tem Facebook, tem YouTube. Tem o site da Tereza Caran e tem o site do Dica da Tere, onde eu foco especificamente na questão da organização. E ainda sou proseadora rosa
no Empreendedorismo Rosa, que é aquela foto ali, que é o meu mais recente. Tá? E o que aconteceu com os meninos? Os meninos cresceram, né? O mais novo, que é o de cá, o mais velho, que é o de cá, é o Ralph. Ele é um designer gráfico. E o mais novo, que é o afilhado da Lu, é o Gustavo, que é Relações Públicas. E, muito interessante, é que eu sei que eu gerenciei meu tempo corretamente. Por quê? Porque os meus filhos, eles cozinham para suas mulheres, seus maridos, suas mulheres, seus amigos, né? Suas mulheres, seus amigos e para a família. Aqui eles estão fazendo um jantar de Natal para os meus pais. Lembra que eu dizia que eles foram criados com a família cuidando deles? E eles são sócios da LeCube. É uma empresa de animação com sede em Buenos Aires e em São Paulo. Eles acabaram de vir do Festival de Cannes com o Leão de Prata, daquela animação do Ayrton Senna, que foi usado nas Olimpíadas para os 1.400 atletas. Os 1.400 atletas receberam uma pulseira e eles, com o celular, viam aquela vitória do Ayrton Senna aqui no Brasil, que o câmbio estava estragado e que ele não tinha força para erguer o troféu, que o Ayrton Senna fala da superação, apesar das circunstâncias, foi feito por eles. Tá? Então, eu diria assim, como eu, Tereza, administrei a minha tríade? Eu diria perfeitamente, para mim. Porque os meus valores eu deixei claro no meu hoje, no meu cotidiano. E o que eu tenho colhido de fruto, aquilo que eu semeei lá conscientemente. Tá? Essa amorosidade deles, né, me dá a certeza de que eu gerenciei adequadamente. Então, hoje eu sou amiga, né, porque eles não precisam mais de mim, né, mas os valores foram plantados. E aí, o que nós temos? Voltamos para a tríade. Olha ali, as porcentagens. Como é que eu cheguei ali? Porque eu gerenciei o tempo importante, provavelmente, numa porcentagem bem próxima da ideal, que é 70% do tempo. Eu não sei se é exatamente isso, mas provavelmente. E na minha vida eu tive momentos de urgência e circunstanciais. Então, na minha história, tem amores, né? Eu não estou casada com o pai dos meus filhos, então eu tenho amores, eu tenho dores, temos acidentes, acidente de carro, né? Nós temos morada em várias cidades, temos viagens, né? Um mora em Buenos Aires, outro mora em São Paulo, eu continuo em Curitiba, né? Tem muita história de amor e de dor, mas porque a gente não tem controle, não consegue ter só aquilo que a gente gostaria. Existe o circunstancial, mas tem que ser a menor porcentagem. E existe o urgente. O urgente, ele vai acontecer e você vai ter que ter jogo de cintura para trabalhar com ele também. Tá? Então, a tríade sempre deve buscar essa porcentagem. A minha pergunta para vocês, com essa minha história, é: qual é o tempo importante de vocês? Ele está sendo a tua maior porcentagem no teu cotidiano? Porque não pode ser assim, quando eu tiro férias uma vez por ano, aí eu tenho um tempo importante. Não, é o todo dia. É o hoje. Por quê? Eu gosto muito do conceito do AA. É só por hoje. Então, os alcoólicos anônimos é só por hoje eu não bebi. Porque, na verdade, o tempo que a gente tem é o hoje. Hoje. Eu não sei o que vai acontecer depois, amanhã. Não sei. Nós temos hoje. Então, a questão é, hoje, qual foi a porcentagem de tempo importante que você se deu? O que aconteceu de circunstância? O que aconteceu de urgência? Não sei, Tereza. Você falou do seu tempo. Eu não sei direito ainda o que é o tempo importante, o que é o circunstancial, o que é urgente. Então, vamos destrinchar um pouquinho isso. O que é o tempo importante? Olha lá, agora já vou trazendo conceitos. Tarefas importantes têm prazo. Olha lá, horas, dias, semanas, meses, anos.
fazer uma faculdade era importante. Tinha prazo, tinha um objetivo. Criar meus filhos era importante. Tinha prazo, tinha objetivo. Fazer a refeição com eles, eu mesma fazia a refeição. Tinha horário, tinha prazo. Às vezes, dava algum problema com um paciente meu e não dava tempo. Eu tinha que daí encerrar, buscá-los na escola e voltar. Eu já passava a mão no telefone e ligava, pedia uma pizza. E aí eles achavam o máximo, né? Em vez de ter bife de fígado acebolado com feijão e arroz, tinha pizza na hora do almoço. Perfeito! Foi um tempo circunstancial. Meu paciente precisou de mim mais tempo e eu tive que ter jogo de cintura para achar uma alternativa. De vez em quando, pizza, tudo bem no almoço. Não pode ser todo dia. Se está sendo todo dia, porque você não está gerenciando o tempo corretamente. Tá? Então, olha lá, pense nisso. O que é importante? Tem prazo definido na sua vida. Outro, é pessoal, é singular, é sob medida. Tá? Eu optei levar uma carreira profissional paralelo com a maternidade. Você pode ter optado em focar mais no trabalho. Pode ter optado em focar só na maternidade. E daí os filhos cresceram, foram embora, e agora eu vou ver o que eu vou fazer com o meu tempo, que está livre, e eu já não tenho mais que me dedicar a eles. Não tem problema. A questão é, para você, seguindo os seus valores, o seu código moral, as suas demandas físicas, as suas necessidades emocionais, o que é importante para você? Os seus dons, os seus talentos. Os seus dons e os seus talentos são sob medida para você. Se você sabe quais são, você deve utilizá-los no tempo importante. O tempo importante, ele proporciona prazer ao ser executado. Então, assim, feijão com arroz, bife de fígado acebolado era um dia. No dia seguinte tinha estrogonofe. No outro dia tinha lasanha. Por quê? Cozinhar para mim era prazeroso. Arrumar a mesa. Não era assim, chega, come de qualquer jeito. Não, tinha a toalha bonita, com prato bonito, no todo dia. No todo dia, porque isso era importante para mim. E o mais novo, que é o Gustavo, às vezes chegava e dizia: "Ô, mamãe, você não arrumou a mesa ainda?" Ainda não deu tempo. "Ai, que legal, eu posso escolher aquela toalha que combina com aquela louça?" Pode, porque o dia importante não era no domingo, era naquele dia. Ok? Era prazeroso. Então, assim, tempo importante precisa ser prazeroso. O prazer é sob medida, é seu. Trazem algum tipo de resultado positivo. Por isso que eu fiz questão de dizer onde os meninos estão. Então, toda aquela dedicação teve um resultado positivo. Por isso que eu fiz questão de dizer aonde eu estou. Quer dizer, eu consegui me formar, eu atuei. Né? Por quê? Porque aquilo tudo que era importante trouxe resultado positivo a curto, a médio e a longo prazo. E, normalmente, o tempo importante, ele é espontâneo. Quando você viu, você já colocou aquilo na sua agenda, porque mexeu com você. Tá? E aí, depois você olhou aquilo e falou: "Tá, mas e aquele outro compromisso, e aquela outra coisa?" E aí você vai ter que olhar para a sua agenda. Por quê? Porque nessa busca do tempo importante, eu preciso conseguir qualidade de vida. Esses 4 pilares da qualidade de vida foram trabalhados no laboratório de Campinas da psicóloga Marilda Lippe. Ela é uma especialista em estresse, que é o oposto da qualidade de vida. E o estresse é quando você tem um tempo de urgência, talvez do tamanho daquela bola lá, do tempo importante. Tá? Ou você esteja se perdendo no tempo circunstancial de um jeito que, quando você viu, não sobrou tempo para o importante. Tá? Então, o que a Marilda Lippe fala? Que para você ter qualidade de vida, você precisa um equilíbrio nessas 4 áreas. 4 áreas. Na área social, você precisa ter amigos, conversar com vizinhos, ir na casa das pessoas. Hoje em dia, o Facebook, as mídias digitais, sim. Tá? Elas são uma forma de se comunicar
com as pessoas, né, Lu? É muito gostoso, né, Cid? Eu estou com 2 pessoas que, nesse último ano, nesses últimos, acho que 3, 4 anos, né, eu tenho visto pelo Facebook. Né? E quando viram a divulgação do evento, lembraram do vínculo que a gente tem. E veio. Então, as mídias sociais ficaram para chegar. Elas fazem parte do quadrante social, sim. E eu preciso ter isso. Então, olha lá, análise do tempo importante. Então, dica da Tere. Quanto tempo você está dando para atividades sociais? Prazerosas. Tá? Não é assim, meu irmão me convidou para ir para um lugar, ai, que saco, vou ter que ir, porque da outra vez eu já disse não. Isso não é. Isso é circunstancial. Prazeroso é, que legal, me convidaram para ir num baile do CTG. Faz tempo que eu não vou, mas eu vou, acho muito legal. Vai. Isso é socialização. O baile do CTG lá, do amigo. Afetivo. E ali envolve filhos, um relacionamento afetivo estável. Bicho de estimação, família por perto, amigos próximos, amigos que você conta no dedo, não muitos amigos. Muitos amigos, a festa vai para o campo social. Mas um amigo que você pode ligar dizendo assim, ora por mim, estou com uma angústia, esse é o amigo da área do afeto. Tá? É o amigo que você pode ligar dizendo assim, estou precisando de ajuda para fazer uma mudança. Eu vou contratar um frete, mas tem umas caixinhas de bibelô que eu queria pôr no carro, e o teu carro é grande. Vem fazer comigo? Porque uma mudança envolve uma mudança. E, normalmente, uma mudança é bom quando a gente tem alguém afetivo sabendo por que a gente está fazendo a mudança. Tá? Então, no campo do afeto, é o que está mais próximo. Quanto tempo eu tenho dedicado hoje? Hoje, o que você fez de atividade social? Hoje, o que você investiu no campo do afeto? Você disse eu te amo para quem você gostaria? Você olhou nos olhos daquela pessoa que está com você cotidianamente, que acordou na sua casa, que comeu com você no seu horário de almoço, que esteve com você no carro enquanto você se trazia para lá e para cá? Aí nós temos o tempo profissional, que não envolve necessariamente você estar numa empresa. Quando eu trabalhei com aposentados na faculdade de terceira idade, que daí era a gerontologia, a gente perguntava assim, a primeira coisa que eu fiz foi usar toda a minhas expertises, deixa eu conhecer o meu público, né? Então, como é que eles estão, mapeados de onde vêm, quem são, o que fazem. Aí fiz com os alunos de pedagogia uma triagem de quem estava frequentando a faculdade de terceira idade. Uma das perguntas é, qual a sua profissão? Adivinha o que eles respondiam? Aposentado. Eu dizia assim, aposentado? Isso virou profissão? Eu não sabia que aposentado é uma profissão. Eu era agricultor. Então, é agricultor. Eu era professor. Então, é professor. Professor aposentado. Agricultor aposentado. Qual é a tua atividade laboral? Então, no pilar do profissional, não é você estar empregado num lugar especificamente. Você pode ser costureiro, você pode ser artesão, você pode ser representante comercial de alguma coisa. Tá? Você tem inúmeras coisas. Você pode ser voluntário num projeto. Por quê? Toda semana, 2 vezes por semana, você tem uma atividade laboral. Meu pai é um alcoólico que não bebe há 46 anos. Tá? Esse foi o motivo do divórcio lá na minha adolescência, né? Então, meu pai é um alcoólico muito inteligente. Então, quando ele identificou que o alcoolismo estava fazendo mal para a família, ele parou de beber. Tá? Só que ele tem consciência de que ele é um alcoólico. E o alcoólico é assim, eu não posso beber. E ele é um professor aposentado. Quando ele estava para se aposentar, ele chegou para mim e disse assim, Tereza, eu estou preocupado. Por quê? Eu estou com medo de voltar a beber, porque eu não vou ter o que fazer quando eu acordo de manhã, para onde ir. Eu disse, pai, ele é professor de ciência. Eu falei, pai, você é um poeta, pai. Você sempre pesquisou a questão da poesia. Por que você não faz pesquisa? Uma boa ideia. Pesquisador literário. Ótimo, pai. Sabe o que ele fez no dia seguinte da aposentadoria? Comprou uma passagem para São Paulo.
ele pegava o ônibus, ia para São Paulo de ônibus, passava o dia inteiro na Biblioteca Pública de São Paulo, fazendo as pesquisas literárias dele, pegava o ônibus à noite e voltava para casa. Depois ele descobriu a internet, o Google. Tá? O que meu pai faz? Ele é membro do Centro Paranaense membro do Centro Paranaense de Letras, membro da Academia Paranaense de Poesia, membro da União Brasileira de Trovadores, depois que ele se aposentou. Ele é tesoureiro, e você liga e diz, pai, eu vou aí hoje. Não, não venha hoje, porque eu vou lá para o Centro de Letras. Ah, então tá bom. Então eu vou amanhã. Não, não venha amanhã, porque amanhã eu vou ter uma reunião na casa e não sei do que, não sei o quê, lá no Centro Paranaense Feminino de Cultura. Ah, você está convidada, vai ser o Bloomsday. Ah, legal, pai. O que é o Bloomsday? Ah, é o dia que a gente comemora o James Joyce. Quem que é o James Joyce? Vem aqui que você vai aprender. Ah, então estou indo. E ele não bebeu. Tá? Ele está com 75 anos, né? E tem muita atividade laboral. Ele tem qualidade de vida. Ele é um professor aposentado e ele se intitula um pesquisador literário. E ele pesquisa... O primeiro livro que ele fez foi muito interessante. Ele era aquele professor de ciência que tirava ponto quando você tinha erro de português na prova, sabe? Esse era o meu pai. Tá? Então, você podia ter acertado a resposta de ciência, mas se você teve erro de português, ele contava a quantidade, conforme a quantidade, ele tirava meio ponto, 1 ponto, então o aluno tinha que se esforçar. E ele chegou para a professora de português, com quem ele fazia parceria, e disse assim, vamos trabalhar as poetisas paranaenses dentro da escola de português? Mas que poetisas paranaenses? Paraná não tem poetisas paranaenses. Como não? A professora de português que não tinha. Ele foi fazer uma pesquisa. E o primeiro livro dele, eu acho que foi Harpa Feminil, e o segundo, acho que é Alma Feminina. Então, os 2 primeiros livros dele, ele pesquisou mulheres, poetas, poetisas, paranaenses e brasileiras. Eu tive o privilégio de conviver com a dona Helena Collodi, no Centro de Letras. Né? Sentar ao lado dela, comer com ela, sorver a suavidade dela, maravilhosa. Tá? E meu pai tem livros escritos. E, recentemente, no Empreendedorismo Rosa, que a gente trabalha, o empreendedorismo feminino, especificamente, clube da Luluzinha, viu? Bolinha não entra. Tá? O empreendedorismo rosa é para as mulheres. Por quê? Porque a gente tem as nossas especificidades. Eu falei agora do cérebro, comprovadamente, o nosso cérebro é diferente do cérebro do homem, as áreas são distintas, nós funcionamos diferentes. E por que não a gente se agregar para funcionar juntas de uma maneira mais eficiente? Aí eu comentei com a Lênia, do meu pai, do livro, e ela falou assim, por que eu não posso... por que você não traz seu pai? Ele pode ser um proseador rosa. Então, homens são aceitos em muitos... empreendimentos, né, do empreendedorismo. Proseadores podem ser homens. Tá bom, vou falar com meu pai. Fui lá. Pai, então, é assim, o projeto é esse. Entrei no site, mostrei o site, falei, pai, sabe aqueles livros que você fez, que eu acho bem legal, que são referências femininas? Então, uma vez por mês, vamos publicar uma biografia e uma poesia de uma das poetisas? Ele não se animou muito. Eu falei, puxa, que dó, né? Pai tem tanto conteúdo. Parou, pensou um pouquinho, olhou para mim e disse assim, mas por que eu vou te dar um negócio que eu fiz há 20 anos, se eu estou vivo? E posso fazer a pesquisa? É uma vez por mês? Falei, pai, uma vez por mês. Eu posso fazer uma pesquisa atual. Eu crio a biografia atual e seleciono uma pesquisa atual. Isso é estar vivo. Isso é viver o tempo presente. Eu estou vivo, eu tenho 75 anos, eu sou professor aposentado, eu sou um pesquisador literário, e se o empreendedorismo rosa quer uma poesia por mês, eu estou vivo e eu vou fazer a poesia e a pesquisa agora. Porque ele contemporiza. Quem é a poetisa que está em alta agora? Ele vai fazer uma pesquisa. Isto é a qualidade de vida profissional. Então, independe se você está no mercado, indo para um lugar... O que você está fazendo com o teu tempo laboral? Produzindo. Pode produzir com a mão, pode produzir com o intelecto, mas o que você está produzindo em termos laborais? Precisa ter paixão. O que nesse inventário da LIP é assim, se você está pensando em mudar de emprego, se você está infeliz com o que você está fazendo, que você não vê a hora de se aposentar para fazer outra coisa, você está tendo picos de estresse. Você está tendo quebras de
homeostase. E aí, você não está com aquele tempo importante equilibrado. Você está provavelmente com tempo circunstancial, não vejo a hora de sair daqui e poder fazer o que eu quero, ou com tempo de urgência, porque não está tendo dedicação, talvez perda de foco, mas aí eu tenho que dar resultado. E aí nós temos o tempo da qualidade de vida. Ele também é importante, da saúde na qualidade de vida. Você está se alimentando corretamente? Você está fazendo exercício físico adequadamente? Você tem tempo para a sua higiene pessoal? Teu intestino está funcionando de jeito? Sabia que o intestino é o segundo cérebro? Na medicina ocidental, intestino é o segundo cérebro. Vocês já ouviram o termo assim, nossa, aquela pessoa hoje estava de um jeito, nossa, estava enfesada. O que é enfesado? Isso mesmo. Fezes retida, tá? Isso é enfesado. O segundo cérebro nosso é o intestino. Se o intestino não está funcionando direito, eu fico enfesado, mal-humorado, tá? Intoxicado. Então, é assim, como está a sua alimentação? Você está bebendo água? Você está comendo fibras? Você tem um equilíbrio com verduras e frutas? Ou você está comendo muito açúcar, muito carboidrato, aí você está tendo picos de glicose, depois cai sua energia. Como está o seu fluxo de energia diário? Eu acordo 6 horas da manhã e quando eu estou tomando banho, eu já estou produzindo o artigo. Quem que é que nem eu, que tem um fluxo de energia logo depois que acorda? Pastor, levanta o braço. Vamos lá. Ótimo. Fluxo de energia. Esse é o teu momento mais produtivo. Então, nesse momento, é um tempo importante que você tem que focar para aquela atividade que vai te dar maior resultado. O que é mais importante? O que é mais importante para você, você precisa fazer no momento de fluxo de energia de nível ótimo. Porque nós passamos poucas horas por dia em nível de energia de fluxo ótimo. E, lembra que eu falei? É sob medida. Quem que fica ligado depois das 10? Pode levantar a mão, não tem nenhum problema. Não é vagal se faz isso, não. É autoconhecimento. Ótimo. Quem que liga à noite? Ótimo, tem um pessoal que liga à noite. O meu mais novo, que é o Gustavo, que é o Relações Públicas, ele era um bebê que 10 horas... Se eu acordo 6 horas da manhã, 10 horas da noite eu estou dormindo. Né? Quando eu saio à noite, meus amigos já sabem. Chega 10 horas da noite, eu estou já dormindo. Eu querendo dormir, embalando o meu bebê, e ele com a chupeta e o olho arregalado, porque ele nasceu notívago. A gente tinha que dar uma volta de carro, aí ele voltava dormindo, porque ele é acelerado à noite. Eu sempre tive dificuldade de fazê-los acordar de manhã, os dois. O Gustavo mais do que o Ralph. Quando ele foi fazer a faculdade, que daí ele teve escolha de horário, ele escolheu pela manhã. Eu falei, Gustavo, você sempre produziu melhor à noite. O teu funcionamento, o teu fluxo de energia ótimo é à noite. Você é notívago. Por que você marcou a faculdade pela manhã? Porque é mais produtiva, porque eu estou acostumado, que eu acordo de manhã. O que aconteceu no primeiro semestre? Nota baixa. Pouco rendimento. O que ele fez? Mudou para a noite. Né? E assim, agora eles estão em Los Angeles. Tá? Ontem ele fez um post. Ele disse que ficou 25 minutos olhando para a tela sem saber o que escrever. Por quê? Porque foram 5 prêmios esse ano. E ele estava pasmo olhando para aquilo. Ele produz de madrugada, gente. Por isso que eu falei, não tenham vergonha de levantar a mão se você só produz depois das 10 ou se você se liga à noite. Ele se liga à noite e produz de madrugada. É ali que tem o tempo de maior importância para ele. E não importa se ele vai dormir até as 10 da manhã no dia seguinte. Não importa. O que importa é o resultado. Lembra? Tempo importante é singular, é sob medida. Você se conhece o suficiente para saber qual é o seu período de fluxo de energia? Ótimo. Vale a pena investigar. Tá? E ele já era assim desde bebê. Desde bebê. E ele lutou contra. Até porque o pai fazia uma pressão. E eu recebo diretores, coordenadores, donos de empresa que brigam porque tem que estar na empresa às 8 horas da manhã, porque tem que dar o exemplo. Eu falo, gente, aí teus funcionários vão embora, até que horas você fica? Eu fico até às 8. Isso eles não veem. Se permita chegar mais tarde. Produza adequadamente.
Não é desta maneira que você vai dar exemplo. Você vai dar exemplo se você respeitar os fluxos de energia. Aí eu conheci a Meu Móvel de Madeira. Quem conhece a Meu Móvel de Madeira? Ronald Endrich. Ele foi um case para nós. Ele tem o bandejão, que é um local, que seria o refeitório, e é lógico que os funcionários dele têm que cumprir aquela carga horária prevista por lei. Só que ele respeita os fluxos de energia. Tá? Então, o bandejão fica aberto o tempo todo. Se eu estou lá no meu computador, chego às 8, porque eu tenho que chegar às 8, mas eu sei que eu não produzo, eu posso ir no cafezinho quantas vezes eu quiser. Eu posso ir fazer lanche quantas vezes eu quiser. Porque daí, às 10, eu ligo e produzo. Tá? Então, ele respeita o fluxo de energia dos seus funcionários. Ele identifica isso. Isto é importante para a gerência de tempo. Por quê? Se você não está no seu fluxo de energia para aquela atividade, você vai perder o foco inúmeras vezes. Cada vez que você perder o foco, para você se trazer para o foco novamente, você gasta muito mais energia do que se você tivesse aberto o computador, visto os e-mails pela manhã, ido lá no bandejão trocentas vezes até o cérebro ligar. Ligou às 10. Das 10 ao meio-dia, vai render pra caramba. E não tem a cobrança de que eu estava enrolando, eu fui negligente. Você precisa identificar isso. Nós passamos a maior parte do tempo num nível médio, porque tem um nível ótimo, um nível bom. A maior parte do tempo nós passamos num nível médio. Tá? O nível fluxo de energia de nível ótimo é onde eu tenho maior capacidade de análise e de síntese. É onde eu tenho maior capacidade de resolução de problemas. Então, veja qual é o seu tempo e mexa na sua agenda. Como, então, vamos trabalhar o tempo de urgência? Olha lá, aumente o tempo de planejamento. E tempo de planejamento, gente, envolve isso aqui. Agenda. Esse negócio de papel... não, isso não tem nada a ver, não tem nenhum problema. Pode não ser agenda, pode ser um tablet, agenda no tablet. Se você é sensorial, eu sou sensorial. Eu não sei pegar um livro, meu pai não me empresta nenhum livro. Imagine se ele deixa arriscar nos livros dele, de jeito nenhum, tem que estar intacto. Tem um livro lá de 1800, não sei das contas. Bom, ele tem um apartamento, ele tem na biblioteca dele em torno de 5.000 livros. Ele tem um apartamento só de livros. E ele leu todos. E ele não me empresta, porque eu risco tudo. Eu sou muito visual. Então, eu leio um livro e eu rascunho, eu ponho um post-it, eu faço um estrago. E quando eu quero um conteúdo, eu penso assim, estava no meio do livro, no começo daquela página, naquele lado, e falava não sei o quê. Eu vou lá e acho. Então, a minha agenda, ela é altamente sensorial. Essa aqui é bem bonitinha. Olha só. Vou mostrar aqui. Lembra que eu falei que é sob medida? Post-its. Ela é bem bonitinha, cheia das coisas. Tá? Ela me identifica. Eu tentei um tablet, de fazer agenda num tablet. Eu não sou tão high-tech assim. Eu sou mais sensorial. Então, eu usei 1 ano de tablet para fazer a minha agenda. Funcionou, mas, lembra? Não foi assim tão prazeroso. Voltei para a minha agenda, cheia de cores e post-it e tudo mais. Planejamento eu faço através do tempo do hoje, do tempo da semana, do tempo do mês. Eu já tenho um workshop marcado para janeiro. E já tenho uma consulta médica marcada para abril de 2017. Já está na agenda. Já tem que comprar uma agenda nova. Está no calendário, mas ainda não foi para a agenda. Aumente o tempo de planejamento. Não durma sem saber o que você vai fazer no dia seguinte. Mas não tenho nada para fazer. Eu não estou trabalhando nesse momento, não tenho nada para fazer. Amanhã eu acordo, eu vou ver que vontade que eu estou, aí eu vou ver o que tem na minha vontade, aí eu vou ver o que eu vou fazer. Armadilha total. Armadilha total. Eu recomecei várias vezes. Como eu troquei de cidade, eu tive que recomeçar várias vezes. Eu morei no interior do Paraná, daí eu fui para Florianópolis, daí eu voltei para Curitiba, e eu tive que recomeçar várias vezes. Recomeçar num consultório é assim... Psicólogo não pode fazer propaganda, sabe? É antiético. Eu estou amando ser personal organizer, porque eu posso fazer um folder onde eu mostro gerência de tempo,
sabe? E o conselho não vai chegar em cima, porque é como personal organizer. Então, eu não podia fazer propaganda. O que eu tinha que fazer? Visitas nos médicos, visitas nas escolas, dar o cartãozinho, dizer, estou com um consultório no Centro MAB, Centro Médico, blá, blá, blá. Então, à noite, eu estava recomeçando. É como se eu estivesse desempregada, porque eu saí do interior do Paraná, voltei para Curitiba, e fazia 5 anos que eu estava fora, e aí eu tive que recomeçar. Todo dia à noite, eu tinha uma agenda. Tinha um ou outro paciente, porque eu já tinha comunicado que eu estava vindo, e alguém do interior do Paraná já tinha filho aqui e tal, mas eu tinha que fazer clientela. Eu tinha que fazer uma coisa que eu não curto, fazer venda. Aprecio os representantes comerciais. Tiro o chapéu. Eu acho que é uma habilidade. A minha habilidade é técnica. Eu gosto mesmo de estar com o paciente, desenvolvendo o trabalho com ele. Mas o paciente tem que chegar até mim. E aí eu tenho que ser vendedora de mim mesma. E daí eu tinha que fazer uma coisa que não era prazerosa para mim, mas eu sabia que era importante. Prazo. Eu preciso de cliente, senão não tenho como manter o consultório. Então, o que eu fazia? Me colocava em ordem, pegava os meus cartões, ia fazer visitas em escolas para dar palestras, indicar clientes, crianças para mim, e médicos todo dia, mesmo tendo 1 ou 2 pacientes por semana. Tá? Então, você precisa, à noite, planejar o seu dia seguinte. De preferência, usando a qualidade de vida. Quais são os 4 pilares da qualidade de vida? A saúde, o social, o afetivo e o profissional. É assim que você vai gerenciar à noite a sua agenda do dia seguinte. Tá? E aí você descansa a sua mente para ter um bom sono. Porque sono é muito importante para os equilíbrios dos neurotransmissores. Eu preciso, qualidade de vida na saúde. Como é que está o seu sono? Como é que está a sua alimentação? Como é que está o seu check-up? Como é que está o seu dentista? Tá? Por quê? Porque se estresse alto, eu vou trazer as doenças do código genético. Por isso que estresse não tem uma doença específica. Níveis altos de estresse vão trazer as doenças que estão no seu código genético. Vocês perceberam como tudo é muito singular? Como tudo é muito sob medida? Até as doenças que são trazidas por altos níveis de estresse vai depender do que está no teu código genético. Quer dizer, vai depender de como você está gerenciando sua vida. Sua saúde, inclusive. Olha lá, pense em probabilidades, visando reduzir riscos. Quando eu probabilizo, eu tenho que cuidar para não ficar só no negativo. Eu tenho que fazer o leque inteiro. Quando eu trabalho probabilidade, eu trabalho a probabilidade de... Vou pegar o exemplo aí de eu ter ido visitar os médicos. Vamos dizer que eu planejei fazer 3 visitas médicas lá. E aí... as probabilidades, eu posso não passar da sala de espera, porque a secretária não me deixa ir. Eu posso passar da sala de espera e o médico não me dá menor atenção. E eu posso passar da sala de espera e ter um médico super legal que faça uma parceria. Eu probabilizei tudo. E também, pode ser que eu tenha programado 3 e só consiga fazer uma, porque despencou uma água, uma chuva aí, eu não consegui. Probabilidade tem que ir desde o negativo até o positivo. Não posso só probabilizar o que pode dar errado. Eu preciso de motivação emocional para aquilo que eu estou fazendo. Então, trabalhe com probabilidade em tudo. Isso diminui níveis de estresse, ajuda a gerenciar o tempo de urgência. Quando uma urgência aparecer, analise e tome medidas práticas para evitá-la. Se aconteceu uma vez, é assim. Por que aconteceu? Aonde que eu não gerenciei direito? Por que eu estou repetindo isso? Isso já aconteceu mais uma vez. Eu estou fazendo alguma coisa errada que está dando margem. Às vezes é assim, desce do apartamento, vai abrir o carro, abre a bolsa, cadê a chave? Mas eu peguei essa chave. Eu lembro que eu peguei a chave. Sobe, não está ali, sobe. Fechou a porta, ou não fechou porque ficou alguém dentro, a chave ficou do lado da mesinha. Você está fazendo algum sistema onde você não está se comunicando corretamente com a chave e você está tendo perda de tempo. Então, toda vez que acontecer algo que não estava previsto, que não foi legal, pare e se comunique com aquilo em tempo presente, aonde que teve a falha.
Porque a ideia para você diminuir aquela porcentagem de urgências é que um erro possa te ensinar para você não repetir. Tá? É assim que eu vou trabalhar. Senão, eu vou ter um surto e vai continuar acontecendo sempre a mesma coisa. Se possível, peça ajuda delegando na urgência. Tá? Isso é importante também. Se eu não estou dando conta e aconteceu alguma coisa urgente, eu não posso estar... Eu brinco dizendo assim, eu não aprendi a me clonar, eu não consigo estar em 2 lugares ao mesmo tempo. Mas aconteceu algo de urgente, eu preciso ir para o meu tempo de importância, no meu código de valores, naquilo que é realmente importante para mim, e dizer, eu vou atender isto. Mas eu não consigo me clonar. Então, eu vou pedir para alguém para atender aquilo. Porque, naquele momento, o mais importante é isso. Tá? Isso é importante. Pedir ajuda. Haja imediatamente sobre urgência. Cuidado para não ficar gastando tempo e energia buscando culpados. Seja você próprio, seja um outro. Haja naquilo que gerou a urgência. Mantenha calma. Resolve e volte para prioridade. Então, vai existir urgências, não tem como. Só que você pode administrar para que elas tenham menos tempo na sua vida, porque o desgaste é maior. Então, manter a calma é controlar as questões emocionais. Não adianta nada você ter surto, porque daí vai fechar a mente da inteligência. Um surto emocional. Lembra que eu comecei falando de 3 cérebros dentro do mesmo? O cérebro emocional, quando ele se apavora, ele se encharca de neurotransmissores que você não consegue achar a solução. E aí, demora mais ainda, porque você não conseguiu manter a calma. Assim, eu também tenho surtos. Tá? Eu também tenho instrumentos para buscar a calma. Ontem eu acho que eu fiquei umas 2 horas ouvindo música relaxante e lembrei até da Enya. Uma época eu ouvia Enya, né? Uma música assim que faz você entrar no transe hipnótico. Ontem eu estava ouvindo isso para poder me acalmar aí com umas circunstâncias que aconteceram. Então, assim, o que te acalma? Tá? Quando eu morava em Campo Mourão, eu lembro que eu gostava de chegar e nós tínhamos piscina. Eu andava, eu não nadava, porque não dava tempo daí de entrar, mergulhar, arrumar cabelo e tal. Mas antes de ir para o consultório, depois de uma tarde, eu caminhava dentro da água na piscina. Aquela caminhada relaxava, me centrava para eu poder fazer atendimentos à noite. Porque eu fazia atendimento de manhã enquanto os meninos iam para a escola, à tarde eu gerenciava a família e à noite eu voltava a atender os clientes, que eram os clientes que trabalhavam e vinham depois do trabalho para o consultório. Eu tinha que estar inteira. Uma das coisas que me ajudava a me equilibrar, a manter a calma, era caminhar dentro da piscina. Tá? Então, essas são dicas que podem ser colocadas em prática para controlar o tempo de urgência. E aí nós temos o tempo de circunstância e a gente está terminando aqui o nosso trabalho. Como que eu administro as circunstâncias? Eu não tenho controle sobre o que é circunstancial. Né? Não tenho controle sobre uma batida de carro, sobre uma árvore. Ontem nós estávamos no trânsito quando caiu aquela árvore na Getúlio Vargas. Travou tudo. E nós estávamos ali e todo mundo estava ali e não tinha como sair dali. Aquilo foi uma circunstância. Tá? Chovendo, depois fez um calor danado, né? Nós dentro do carro, não tinha como sair, a gente ficou tagarelando. 3 mulheres ali tagarelando. Nós estávamos trabalhando e tivemos que parar o tempo. É o tempo circunstancial. Como que você trabalha a gerência de tempo circunstancial? Assertivamente, não tem um erro ali. Não é com C, não. É com 2 S's mesmo. Tá? Comportamento assertivo é um termo técnico, onde você exerce essa lista de direitos. Se você consegue caminhar pela vida exercendo essa lista de direitos, você pode dizer que você tem um comportamento assertivo. Tá? Com 2 S's. Eu tenho o direito de ser tratado com respeito e dignidade. Isso vai me ajudar a gerenciar o tempo circunstancial. Eu tenho o direito de negar pedidos sem ter que sentir-se culpado ou egoísta. Gente, quando eu fiz o meu livro em 2000, um dos desperdiçadores de tempo era a dificuldade de dizer não. Adivinhe qual continua sendo o maior desperdiçador de tempo nas pesquisas do Christian Barbosa?
Estamos em 2017. Continua sendo a dificuldade de dizer não. Mas por quê? Diz não e pronto, ponto final. O lance é sem sentir-se culpado ou egoísta. Às vezes a gente diz um não e o bichinho fica pegando na cabeça da gente e a gente diz assim, eu devia ter ido. Eu devia ter me virado nos 30, atendido o pedido, mexido na minha agenda, alterado tudo, ido dormir mais tarde, mas eu deveria ter ido fazer. Por quê? Porque agora eu fiquei com a cobrança. Porque quando eu digo não, o outro vai achar que eu sou egoísta, que eu não sou legal, que eu não sou uma boa pessoa. Ixi, mas se eu disser não, alguém vai no meu lugar, vai que esse é mais competente que eu, estou ferrado. Porque ele vai ficar no meu lugar. Tá? Tudo isso fica martelando. Quando eu falo assertivamente, é assim, eu vou dizer não, eu vou sofrer as consequências naturais disso. Só que eu tenho que trabalhar o que está dentro de mim. Então é assim, eu não sou culpado, e eu não sou egoísta. Eu precisei dizer não. Porque o meu tempo importante é meu tempo importante. Eu ouvia muito de empresárias mulheres, na época que eu tinha os meninos, que eu ia me arrepender de ter recusado ofertas de trabalho para levar paralelamente a maternidade e o trabalho. Tá? E essa era uma posição. Né? Eu não me arrependi, nunca. Porque isso era importante para mim. Então, quando eu digo não, eu não vou fazer isso, eu estou respeitando o meu tempo importante, que é sob medida. E aí você vai ter que ficar fazendo um diálogo interior aí. Estou me sentindo egoísta. Tudo bem, é normal se sentir egoísta mesmo. Mas, o que é importante para mim? O importante para mim é isso, isso e isso. Não é para essa pessoa. Por isso que ela está fazendo essa cobrança. E faz um diálogo interior. Até você ir se acalmando. Ainda continua sendo o maior desperdiçador de tempo. Porque não é só o não. É o gasto de energia sua, porque você vai perder o foco, porque daí você está fazendo não sei o que lá. Ai, mas eu devia ter aceito, porque agora, como é que vai ser amanhã? Perde o foco. Tá? Bem isso. Exatamente. Ali, a outra pessoa e você também tem o direito de pedir o que quiser, vírgula, entendendo que o outro tem o direito de dizer não. Gente, se eu gerenciar o meu tempo circunstancial, assertivamente, eu vou entender que quando alguém chega para mim e pede algo, ela está exercendo um direito, pedir o que quiser. E eu vou exercer o meu direito. Vou dizer sim ou vou dizer não? Porque às vezes a gente fica bravo e diz assim, não tem noção, como é que pede uma coisa dessa? Me botou numa saia justa. Está no direito, porque para aquela pessoa era importante, era necessário. Ela estava exercendo um direito. Então, dê ao outro o direito de pedir o que quiser, entendendo que você tem o direito de dizer não, sem se sentir culpado e egoísta. Se vocês conseguirem praticar isto, olha a lista como é imensa. E vocês vão receber isso por e-mail. Não tem nenhum problema. Se vocês conseguirem praticar estes 2 direitos, vocês já vão reduzir consideravelmente o tempo gasto em problemas, em questões circunstanciais. Tá? E aí vai um trabalho emocional de você dizer não e se manter. E assim, é constante. Tá? Ninguém gosta de não ser querido. Ninguém gosta. Sim, sim. Claro que é. Saber lidar sob pressão é difícil? Claro que é. Né? Mas é possível. E envolve treino. Tá? Aí nós temos lá, o direito de experimentar e expressar os seus próprios sentimentos. Lembra que eu falei? Somos 3 cérebros em um. O cérebro emocional, ele precisa expressar os sentimentos positivos e negativos. Não só os positivos. Os negativos também, mas assertivamente. Por quê? Eu tenho o direito de fazer qualquer coisa, lá embaixo, desde que não viole os direitos de outra pessoa. Então, eu tenho o direito de expressar a minha raiva, a minha frustração, o meu medo, a minha tristeza, desde que eu não agrida o outro. O medo, a tristeza, a raiva é minha. E eu me coloco desta maneira.
E aí eu vou gradativamente me centrando para poder me levar nas situações cotidianas, sob pressão, de uma maneira melhor. O direito de parar e pensar antes de agir. Lembra que eu falei da importância da agenda? Não aceite sem verificar a agenda. Tira o maior sarro de mim, diz que eu sou a dona agenda. Eu sou a dona agenda. Alguém me pede alguma coisa, eu não estou com a minha agenda, eu não tenho certeza, eu vou olhar a minha agenda. E eu vou dizer, não posso. E eu não vou dizer, não posso porque eu vou surfar esse final de semana. Isso é intimidade minha. Tá? Porque o tempo importante para mim envolve surfar também. Tá? Eu só vou dizer, olha, eu não tenho agenda esse final de semana. Eu tenho no outro. É possível. Tá? Porque a intimidade, não dê desculpas. Não dê a tua intimidade para o outro quando você diz não. Mas respeite o seu planejamento, porque o seu planejamento está dentro do seu tempo de importância que é sob medida. O direito de mudar de opinião. E se de repente eu disse não e avaliei de novo, eu posso ir lá. E se eu disse sim e avaliei de novo, eu posso ir e dizer, olha, eu avaliei melhor, eu não vou conseguir. Vamos refazer esse combinado? O direito de pedir o que quiser, entendendo que eu tenho o direito de dizer não, volta para lá. O direito de negar os pedidos sem ter que sentir-se culpado e egoísta. E o direito de ser independente. O direito de ser independente está vinculado ao teu tempo importante, que deve ser 70% do seu tempo. Você tem o direito de ser independente. O direito de pedir informação. Ninguém nasceu sabendo tudo. Né? E somos eternos aprendizes. Né? O pastor colocou bem aqui no começo. A gente está, inclusive, aprendendo a gerenciar o tempo. E o meu aprendizado não termina nunca. Porque agora os meus filhos estão crescidos, meus pais estão idosos. Somos 3 irmãos, mas adivinhem quem que é chamada para cuidar dos pais? Eu. E um irmão mora na frente da casa-mãe e a outra mora do lado. E eu morava longe. Agora eu estou me mudando para dentro da casa dos meus pais. Tá? Então, estou aprendendo a gerenciar um tempo num outro momento de vida. Porque, assim como eles me ajudaram a criar os meus bebês, né, e me criaram, é importante para mim cuidar da velhice deles. Eles me elegeram. A minha mãe me liga 6 horas da manhã, pedindo para ir para o hospital. Falei, mãe, o que está acontecendo? Ah, porque eu estou desde as 4 da manhã passando mal e eu não queria te ligar. Mãe, mas o Felipe aí na frente, a Laura aí do lado. Não, eu queria que você me levasse. Eu me sinto segura com você. Ok, mas aí você devia ter me ligado às 4 da manhã. Ai, mas eu não queria te acordar. Então, isso está acontecendo recorrentemente. Lá vou eu gerenciar o tempo nessa nova fase da vida. E agora cuidar dos meus pais, porque isso para mim é importante. Né? O direito de cometer erros e ser responsáveis por eles. Gente, essa história de errar é humano, legal. Vírgula, e ser responsável pelo erro também. Tá? Errou uma vez, você não está gerenciando bem seu tempo. Tá? Dá uma olhada no que você pode ajustar. De vez em quando errar, tudo bem. Eu tenho errado um bocado ultimamente. Eu já identifiquei. Eu preciso de férias. Eu preciso ir mais para a praia. Eu preciso dar uma relaxada. Porque está muito... Eu estou precisando ir surfar. Eu estou tendo muita demanda intelectual. Tá? Eu surfo. Sim, já estou dropando. Que é subir na prancha. Né? Olha lá, eterno aprendiz, né? Com 50 anos aprendendo a surfar. Eu tenho o direito de me sentir bem comigo mesmo. Tá? Então, essa é a minha demanda, dentro dos 4 pilares da qualidade de vida. O direito de ter opiniões e expressá-las. O outro não tem que necessariamente concordar. O outro também tem o direito de expressar a opinião. Eu expresso a minha, a sua é contrária, você expressa a sua. Ok? Vamos gerenciar o tempo dessa maneira. Eu não tenho que convencer o outro. Expressar a opinião não é convencer o outro. É dar ao outro, inclusive, o direito de também expressar. O direito de obter aquilo que paga. E, às vezes, a gente, para não fazer confrontos emocionais, você não vai atrás daquilo que está na garantia, daquilo que você comprou de um amigo e, no fim, não foi uma boa compra. É um direito seu. Tá? Porque você dedicou tempo para poder ter esse dinheiro. E esse dinheiro veio como fruto de um tempo da sua vida que você não volta mais e você tem o direito de obter aquilo pelo qual você pagou.
E o direito de fazer qualquer coisa, desde que não viole o direito de outra pessoa. Tá? O último. Só fazemos melhor aquilo que repetidamente insistimos em melhorar. A busca da excelência não deve ser um objetivo, e sim um hábito. Esse é o terceiro cérebro, que é o cérebro reptiliano, que é o cérebro mais teimoso, que é aquele que diz assim: vocês se trouxeram aqui para a palestra de gerência de tempo? Mas eu já estou acostumado com o tempo que vocês gerenciam, do jeito que vocês gerenciam. Vocês aprenderam racionalmente o negócio, mas para pôr em prática, vai ter que fazer, vai ter que fazer, vai ter que fazer, vai ter que fazer, vai ter que fazer. Daqui a pouco o cérebro diz assim: acho que ele está querendo, que ela está querendo mudar alguma coisa. Deixa eu olhar melhor para isso. Ela está querendo mudar, porque ela já fez isso umas 10, 15, 20 vezes. Acho que agora eu vou começar a mudar. Existe um cérebro extremamente teimoso, que é o cérebro que economiza a energia do nosso corpo. Tá? Então, tudo que você fizer repetidamente, ele vai dizer assim: ela quer economizar energia, ele quer economizar energia, então eu já vou fazer automaticamente. Acontece que esse cérebro não é moral. E tudo que você repetir, hábito adequado ou não, ele vai começar a dizer que é o correto, porque ele vai fazer você fazer automaticamente. Então, assim, quem come super rápido, engole a comida, não mastiga adequadamente e não está em tempo presente, faz uma alimentação na frente da TV, por exemplo, quando você disser, vai falar para você: não, eu vou mastigar tantas vezes que o médico já pediu, porque eu estou fazendo uma gastrite. E meu filho já reclamou que quando eu vou comer, eu estou na frente da televisão, aí ele pergunta o negócio e eu não estou ouvindo. Quando você vai fazer isso, o cérebro vai dizer: não faça. Não era isso que se fazia. Então, se você quer mudar algum hábito, se você quer melhorar a tríade do tempo, saiba que tem um cérebro teimoso aí dentro de você, mais teimoso que teu cérebro racional, tá? Que vai dizer para você não fazer, porque vai dar trabalho, porque vai ter que mudar uma rotina. Ele economiza energia porque você faz repetidamente, ele não precisa pensar para fazer. E agora, depois desse conteúdo todo, vocês vão ter até dor de cabeça, porque vocês vão ter que pensar para alterar alguns hábitos. Quais? Não sei. O que você elegeu. Comece pelo mais fácil. Comece pelo mais fácil. Conseguiu alterar um hábito mais fácil para gerenciar melhor o tempo? Traga um pouquinho mais difícil. E gradativamente, quando você vai ver, você alterou a tua rotina. Precisa se tornar um hábito. Buscar a excelência. E, para buscar a excelência, eu preciso fazer repetidamente. Eu espero que o tempo de vocês não tenha sido um tempo desperdiçado. Pela expressão facial de vocês aqui, eu não vou dizer todos, porque seria presunção minha, mas a maioria de vocês teve ganhos. Tá? E eu fico feliz por isso. Tá? Porque eu não gostaria de ser responsável por vocês perderem tempo. Tá? Então, eu espero, sinceramente, que eu tenha tocado o coração de vocês, que eu tenha tocado a mente de vocês, que eu tenha trazido técnicas comprovadas cientificamente, por ressonância magnética funcional, pelas coisas mais modernas em termos de funcionamento. Tá? Mas mais do que isso, né? Que eu tenha tocado o coração de vocês. Tá? Para que vocês possam se amar e, se amando, poder amar melhor quem está perto de vocês. Bom? Obrigada por essa oportunidade, Arison. Obrigada, pastor.